Chico Xavier. Vida, obra e curiosidades. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e faleceu em 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais. Ele é considerado um dos maiores médiuns e divulgadores do espiritismo no Brasil. Durante sua vida, psicografou mais de 400 livros e vendeu milhões de exemplares, sempre destinando os direitos autorais para obras de caridade. Seu trabalho teve grande impacto na vida de muitas pessoas e ajudou a popularizar a doutrina espírita no país. Infância e primeiro contato com o espiritismo. Chico teve uma infância difícil, marcada pela perda da mãe aos 5 anos e maus tratos por parte de uma madrinha. Desde cedo relatava ver e ouvir espíritos, algo que causava preocupação em sua família. Aos 17 anos, começou a desenvolver sua mediunidade e, em 1932, lançou seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo, que reunia poesias atribuídas a espíritos de grandes poetas brasileiros e portugueses. O trabalho de psicografia. A mediunidade de Chico se manifestava principalmente através da psicografia, a escrita mediúnica. Ele dizia receber mensagens de espíritos e as escrevia rapidamente, muitas vezes sem revisar os textos. Entre seus livros mais conhecidos estão Nosso Lar, há 2000 anos, e Os Mensageiros, todos atribuídos ao espírito André Luiz. Um dos aspectos mais impressionantes de sua psicografia era a diversidade de estilos e informações que ele transmitia, incluindo detalhes históricos e científicos que ele não teria conhecimento formal. Seus livros abordam temas como a reencarnação, a vida após a morte e a evolução espiritual. Curiosidades sobre Chico Xavier Carta, que inocentou um acusado. Em 1979, um jovem chamado José Divino foi acusado de matar seu amigo Maurício Garcês Henriques. Durante o julgamento, a família de Maurício apresentou uma carta psicografada por Chico Xavier, supostamente escrita pelo espírito do falecido, na qual ele dizia que sua morte havia sido um acidente. Essa carta foi considerada no julgamento e ajudou a absolver José Divino. Indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 e 1982, devido ao seu trabalho humanitário e consolador. Apesar de não ter vencido, sua indicação refletiu o impacto de suas ações no Brasil e no mundo. A profecia de sua morte. Chico costumava dizer que desejava partir em um dia de grande alegria para o povo brasileiro. Curiosamente, ele faleceu em 30 de junho de 2002, no mesmo dia em que o Brasil venceu a Alemanha na final da Copa do Mundo e conquistou o pentacampeonato. Vida simples e caridade. Apesar de ser um dos autores mais vendidos do Brasil, Chico nunca ficou rico. Ele doava todos os lucros dos livros para instituições de caridade e levava uma vida humilde. Muitas vezes distribuía sua própria comida e roupas para aqueles que necessitavam. O livro mais vendido, Nosso Lar. Entre suas centenas de obras, Nosso Lar é a mais famosa. O livro narra a história de um espírito chamado André Luiz e sua experiência no mundo espiritual após a morte. Em 2010, a obra foi adaptada para o cinema, tornando-se um grande sucesso de bilheteria no Brasil. Chico e os Espíritos Famosos. Diversas mensagens psicografadas por ele foram atribuídas a figuras históricas, como Castro Alves, Humberto de Campos e Emanuel, este último sendo considerado seu mentor espiritual. Fenômeno da escrita simultânea.
Relatos dizem que Chico era capaz de psicografar com as duas mãos ao mesmo tempo, escrevendo mensagens diferentes, algo impressionante do ponto de vista científico. Encontro com personalidades. Ele era respeitado por diversas personalidades, incluindo políticos, artistas e cientistas. Raul Seixas, Xuxa e até presidentes do Brasil buscaram seu conselho e apoio espiritual. Legado e influência. Chico Xavier deixou um impacto duradouro na cultura brasileira e no espiritismo. Seu trabalho continua a inspirar milhões de pessoas, e suas obras são amplamente estudadas e debatidas. Mesmo após sua morte, seu legado de amor, caridade e espiritualidade permanece vivo. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então segue nossa página, curta esse vídeo e comente um novo tema. Quem sabe ele não aparece aqui.